Fala você que está aqui comigo para saber mais sobre psicometria, testes e avaliação psicológica. Essa é uma dúvida que muitas vezes as pessoas têm, porque ouvem falar esse nome, mas não sabem muitas vezes diferenciar o que é psicometria, o que é teste psicológico, o que é uma avaliação psicológica. Então eu trouxe uma aula breve aqui para você, especial, com conceitos bastante contundentes e muito presentes na literatura, para você entender passo a passo o que é cada uma dessas coisas. Se você quer aprender mais sobre avaliação psicológica, sobre testes, esse daqui é o canal que você vai aprender. Então se inscreve logo no meu canal aí se você ainda não está inscrito. Eu tenho uma série de vídeos que tratam sobre esse tema aqui e vamos começar a nossa aula aqui agora. Veja, o que é que a gente vai ver na nossa aula? A gente vai ver tanto a definição de psicometria, testes e avaliações psicológicas e cada um desses três diferentes tipos de construtos ou áreas da psicologia eu vou estar trazendo as definições e aplicações e complementariedade sobre esses temas. Vamos lá então, você deve estar se perguntando o que é então, Gustavo, psicometria? E aí eu vou trazer essa definição aqui, que é uma definição que a gente encontra aqui no livro do Pasquale, depois eu vou deixar aqui para vocês aonde é que você pode encontrar essa referência, mas veja, a psicometria é um conjunto de técnicas que permite a quantificação dos fenômenos psicológicos. É a área da psicologia que vai desenvolver técnicas e formas de conseguir mensurar funções psicológicas ou construtos que a psicologia vai estar avaliando. Então a gente vai ver em outras aulas aqui como essas técnicas são aplicadas. Eu tenho uma aula especial aqui no canal sobre fundamentos da psicometria. Vou deixar aqui o link caso depois você queira assistir. E por que a gente deve estudar a psicometria? Porque o que a psicometria vai fazer? Ela vai investigar padrões de manifestação dos fenômenos psicológicos. Como é que ela faz isso? Ela faz isso a partir da utilização de números. É a psicometria que dá a base científica para o desenvolvimento de um teste psicológico. Então, quando você vai avaliar, quando você vai responder uma escala de depressão, quando você vai responder uma escala de satisfação no trabalho, quando você vai responder uma escala de clima familiar, todos esses aspectos estão desenvolvidos, se é um teste quantitativo, na teoria da medida. E a teoria da medida é um dos aspectos que a psicometria propõe. Qual é a validade científica, matemática que a gente precisa ter para poder garantir que aquilo que a gente está medindo é realmente aquele construto? Quem fornece ferramentas para isso é a psicometria. Ainda, continuando nesse tópico, por que estudar a psicometria? Porque a gente precisa avaliar esses fenômenos e o comportamento de uma forma sistemática. Porque quando a gente quantifica esses construtos e avalia de forma sistemática, ele nos traz várias informações importantes que vão ser complementares, principalmente lá na área de avaliação psicológica, que eu vou estar trazendo já mais informações para você. E qual é a base da psicometria? A base é que a gente vai se utilizar de números para tentar explicar fenômenos psíquicos ou fenômenos psicológicos. Então, assim, quando você vai responder um teste de inteligência, um teste de satisfação sobre o relacionamento, um teste de felicidade subjetiva, um teste de problema de comportamento, tudo isso são construtos psicológicos ou construtos do comportamento que a gente vai tentar responder a partir de teorias da medida. Então, relembrando aqui para vocês o que é a teoria da medida, veja só. A ciência, enquanto psicologia é uma ciência, ela vai avaliar fenômenos da realidade. Ou seja, fenômenos que acontecem no nosso mundo, seja no mundo físico ou seja nas relações humanas. Só que a matemática, ela é um sistema transcendental. O que é um sistema transcendental? Veja, 1 mais 1, ele vai ser 2 em qualquer lugar do universo. Aqui, Marte, na Lua, isso nunca vai mudar. Isso faz da matemática um sistema diferente dos sistemas das ciências empíricas, como a física, química, biologia e psicologia. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que a psicologia faz? Apesar de serem sistemas epistemológicos diferentes, como eu falei, a ciência ela vai observar fenômenos observáveis que acontecem na realidade física ou humana. E aí ela vai se utilizar da matemática, que é um sistema transcendental, onde você tem uma verdade absoluta. Já falei que eu tenho outra aula aqui no meu canal dando mais detalhes sobre isso.
onde vai se utilizar símbolos da matemática para a descrição de fenômenos naturais. E é isso que é a base científica, a base que dá validade para que quando você responda a uma escala de depressão, uma escala de ansiedade, onde vai estar mensurando seus níveis de ansiedade, depressão e de saúde mental, é preciso passar por procedimentos sistemáticos que a psicometria traz para a gente. Aí você me pergunta, tá, Gustavo, e o que é então um teste psicológico? Veja que interessante isso. Um teste psicológico, ele precisa passar por procedimentos, ou ele precisa ter como base a psicometria para dar base para ele. Porque quando você fala assim, olha, Gustavo, esse teste aqui, ele é um teste que avalia a inteligência, ele é um teste que avalia a memória, você precisa ter uma base matemática, uma base empírica, para você conseguir mensurar aquele construto. Então, o que é um teste psicológico? Acompanha aqui comigo. Um teste psicológico é um instrumento padronizado que busca fornecer amostras do comportamento ou de funções cognitivas com o objetivo de descrever ou mensurar processos psicológicos. Então, veja só, aqui já traz vários insights e várias dicas para a gente. Então, veja, um teste ele é um instrumento padronizado porque muitas vezes ele apresenta um conjunto de estímulos ou um conjunto de perguntas sobre um determinado aspecto. E para que a gente faz isso? Porque a gente quer observar algumas amostras, alguns comportamentos, algumas respostas necessárias para aquele construto que a gente está avaliando, e aí pode ser funções cognitivas ou funções emocionais, com o objetivo de descrever ou mensurar processos psicológicos em áreas como emoção, cognição, motivação, personalidade, memória, percepção, entre várias outras funções ou habilidades psicológicas. Então perceba que um instrumento, um teste psicológico, ele precisa alcançar cada uma dessas dimensões. Talvez você já pode ter passado por uma avaliação psicológica quando você vai tirar carteira, quando você vai fazer um alistamento militar, porque um teste psicológico ele vai tentar buscar, identificar amostras de comportamento para poder mensurar como é que aquela habilidade se apresenta em você. Dando continuidade a isso, um teste ele vai ser então esse procedimento sistemático que vai coletar essas amostras de comportamento relevantes. Aqui, veja, aqui é a definição do CFP e do livro do Hogan, de 2006. E aqui é uma outra definição, veja, bastante parecida, mas que eu gosto bastante também do livro da Suzana Urbina, que vai falar um procedimento sistemático, mesma coisa, de coleta de amostras de comportamentos relevantes. Por quê? Porque você não vai avaliar todos os comportamentos, você vai avaliar aqueles comportamentos que o teste se propõe para avaliar. O funcionamento cognitivo, afetivo ou interpessoal para, veja, isso daqui é super importante, ó, pontuar, ou seja, quando você tem um teste quantitativo psicométrico, você vai tentar mensurar aquela dimensão, avaliar essas amostras de acordo com as normas. As normas são populações normativas, pessoas que têm mais ou menos as mesmas características e vivem em contextos parecidos, para que aquilo dali a gente se estabeleça numa norma daquilo que é esperado e possa identificar se a pessoa tem muitas habilidades naquele construto, tem poucas habilidades, tem moderadas e por aí vai. Então, o que é que um teste faz? Ele vai promover uma padronização ou uma sistematização de um conjunto de estímulos. E com isso, o que é que a gente quer? A gente vai avaliar um atributo, pode ser memória, atenção, personalidade, inteligência, como a gente falou aqui, através de amostras de comportamento, a partir daqueles estímulos. Você deve evocar respostas da pessoa e aí, a partir dessa resposta, você vai estar mensurando um determinado construto. Cada teste ele vai avaliar diferentes dimensões que, por sua vez, a gente vai estar tentando mensurar e comparar a partir de um grupo normativo. Ou seja, pessoas mais ou menos com essa mesma idade, escolaridade e no contexto. Ela tem um desempenho melhor, pior, na média, e por aí a gente vai tentar fazer essa comparação quantitativa. Então, todo teste, gente, ele precisa ser baseado em uma teoria. Isso é fundamental, porque é essa teoria que vai dar base para você fazer essa mensuração desse atributo psicológico. Para isso, a partir dessa teoria, você vai fazer uma padronização desse conjunto de estímulos ou itens, e a partir de então você vai conhecer aquele fenômeno e tentar medir aquele atributo. Eu tenho uma outra aula aqui que fala sobre a construção e tradução de instrumentos. Eu acho que vale a pena você ver também se você quiser.
entender mais sobre essa área. Então, assim, você vai conhecer um fenômeno e tentar medir aquele atributo, que pode ser numérico ou psicométrico, que seria um teste mais quantitativo, ou pode ser através de representações simbólicas, ou também conhecidos como testes projetivos. Um teste numérico ou psicométrico é aquele teste que tem uma interpretação quantitativa, então, enquanto um teste projetivo é como o teste das manchas de Rorschach, é um teste que ele tem uma outra base muito mais simbólica para tentar medir aqueles construtos. Então, o instrumento de medida, ele tenta sempre avaliar algum construto psicológico. Vamos então avançando aqui. Qual é a diferença de um teste psicológico e de uma avaliação psicológica? Eu já vou adiantando aqui para você. Uma avaliação psicológica é um procedimento mais amplo. Muita gente às vezes confunde e acha que uma avaliação psicológica é simplesmente achar que é a aplicação de um teste psicológico. E não é verdade. A avaliação psicológica envolve todo um conjunto de procedimentos. E entre esse conjunto de procedimentos você pode estar se utilizando de testes psicológicos, mas não é obrigatório, tá? Então vamos aqui para a definição de avaliação psicológica. Novamente aqui também nessa definição do PRIME, aqui em 2018. Uma avaliação psicológica é entendida como um método sistemático de obter informações. Veja, um teste é um conjunto padronizado de estímulos. Aqui, veja, é um método sistemático de obtenção de informações, e isso muitas vezes pode incluir anamnese, visitas à escola, se for uma criança, visita ao trabalho, entrevista com familiares, diversas observações do comportamento. Veja que a avaliação é mais ampla. É um método sistemático de obter informações sobre o comportamento das pessoas, as quais serão usadas para inferir suas características psicológicas. Entre elas, você pode estar utilizando um teste psicológico. Ocorre muitas vezes em contextos delimitados e com propósitos específicos, como talvez você já até possa ter passado, ou quando você vai tirar carteira, quando você vai fazer um alistamento militar. Em alguns concursos públicos também são exigidos avaliação psicológica. Então perceba que é uma área onde os psicólogos e as psicólogas precisam ter uma expertise na área, porque eles são considerados peritos, tá? Então, o que é que a gente vai estar tentando fazer? A gente vai estar tentando descrever as características daquelas pessoas. Para que a gente pode estar tentando descrever? Para algum parecer, algum laudo, mas a gente pode estar também fazendo essa avaliação para predizer comportamentos futuros, como, por exemplo, quando você vai autorização para utilização de porte de arma de fogo. É um outro contexto que muitas vezes a gente tenta. Claro que isso é muito difícil e, inclusive, o conselho não indica que isso apareça no laudo. Mas, queira ou não queira, muitas vezes a avaliação psicológica tenta prever. Quando uma criança, por exemplo, tem um transtorno do desenvolvimento, tem um desempenho escolar, a gente vai tentar predizer comportamentos futuros. Apesar de que a gente sabe que é uma coisa extremamente complexa. A classificação diagnóstica e o planejamento das intervenções é uma coisa muito importante quando você vai falar de avaliação psicológica, além de monitorar as variáveis psicológicas, por exemplo, com o desenvolvimento, ou a partir de alguma intervenção ou alguma mudança, entre vários outros contextos que podem ser utilizados a avaliação psicológica. Dando um pouco mais de detalhes ainda, a avaliação psicológica ela requer um conhecimento especializado sobre as teorias psicológicas e o construto. É uma outra coisa que eu observo. Muitas pessoas querem aprender a aplicar o teste, no entanto, não conhecem a teoria, não conhecem todo o processo de avaliação psicológica que é necessário, que não se resume, mais uma vez ressaltando aqui, à aplicação de um teste psicológico. Para isso, muitas vezes o psicólogo também vai precisar dominar técnicas de entrevistas, observações e também estar levando em conta aspectos éticos nessa avaliação. Além disso, é necessário um conhecimento da psicometria para você saber se aquele teste, aquela medida que você pode utilizar é adequada, não é adequada, participou por procedimentos de validação ou não, para que você possa produzir inferências válidas sobre aqueles construtos latentes que a avaliação psicológica tenta avaliar. Com isso, veja que importante esse dado. 60% dos processos éticos no Conselho Federal de Psicologia se referem a infrações relativas à
a avaliação psicológica e os seus documentos. Perceba que é uma área importantíssima e super polêmica, por isso que muitas vezes aparecem procedimentos éticos aí. Em parte isso ocorre porque a avaliação é um dos serviços mais frequentes oferecidos a uma pessoa comum. E muitas vezes esses serviços que são oferecidos, eles são colocados em situações que têm um alto impacto, como por exemplo, arma de fogo, como transtorno do desenvolvimento, diagnósticos, por exemplo, aprovação em concurso público, habilitação para tirar a carteira, serviços militares. Então, muitas vezes isso tem um grande impacto na vida do indivíduo. Isso ressalta mais uma vez a importância do profissional estar dominando e estar entendendo aquilo que ele está fazendo. E como consequências sérias para pessoas que estão envolvidas, como exemplo de seleção de pessoas também no ambiente organizacional. Então, o que é que a gente viu aqui nessa aula, né? Trouxe aqui para vocês a definição. O que é psicometria, né? Psicometria é esse conjunto de técnicas que permite a quantificação dos fenômenos psicológicos. É a área que dá base para mensuração na construção de testes psicológicos. E o que é um teste psicológico? É um procedimento sistemático, ou seja, um conjunto de estímulos, muitas vezes padronizados, que vai coletar informações relevantes sobre um determinado comportamento ou sobre o funcionamento cognitivo, afetivo e interpessoal, para pontuar e avaliar amostras de comportamento a partir de uma comparação com uma norma. Já a avaliação psicológica é um método sistemático. Veja que é mais amplo a avaliação psicológica, para obter informações sobre o comportamento das pessoas, as quais serão usadas para inferir as suas características psicológicas. Espero que você tenha aproveitado a aula, tem muitas outras aulas sobre avaliação psicológica aqui. Se gostou, deixa o seu like, faz um comentário aí que eu sempre procuro responder e até uma próxima. Tchau, tchau.